Na tela preta, em letras brancas maiúsculas, aparece a frase Ministério da Cultura apresenta. Sobre fundo preto, surgem os logotipos institucionais, Lei Rouanet, Ministério da Cultura e o emblema do governo do Brasil, ao lado do povo brasileiro, em amarelo, azul, vermelho e verde. Vista aérea de um rio que serpenteia em meio à mata fechada da terra indígena Caingang. A luz do dia filtra entre o dossel verde, fazendo a água refletir o céu. Nós comemos bem, sim. Mãos dispõem sobre a mesa pães achatados e pedaços de mandioca. Ao redor, pratos e tigelas compõem o cenário de uma refeição coletiva em preparo. Porque nós aproveitamos tudo que a natureza dá. Toda a alimentação que a gente usa não deixa de ser uma medicação. Mãos femininas seguram e inspecionam folhas verdes e pontiagudas em meio à vegetação. A legenda ao fundo indica que a planta pode ser usada como medicação. Vista aérea da terra indígena Caingang de Cacique Doble, no Rio Grande do Sul. Pequenas casas de madeira se distribuem entre morros cobertos de árvores, ligadas por caminhos de estrada de chão. É ali, entre o vapor das panelas e o som dos talheres, que a comida deixa de ser apenas sustento e passa a contar histórias. Nesta jornada, percebemos que a culinária fala sobre quem somos. No jeito de preparar, nas mãos que moldam o alimento e no gesto de servir, revelando pistas silenciosas das heranças e das culturas que formam a nossa região. Descobrimos os fios invisíveis que costuram o solo generoso, as mãos que o cultivam, transformando tradições antigas em memória viva. O segredo deste sabor não está na técnica nem no fogo, e sim em um ingrediente invisível que tempera a vida: o afeto. Close-up de um prato com comida tradicional. Sobre a imagem aparece o título do documentário, em letras brancas, Receitas, e em letras amarelas cursivas, com Afeto. Imagem aérea panorâmica mostra a cidade de Cacique Doble, RS, com colinas verdes ao redor. Um marcador amarelo no centro indica a localização, com o nome da cidade em destaque. Um riacho de águas claras corre sobre pedras, ladeado pela mata. Um tronco seco de araucária cruza o leito do rio, enquanto a vegetação da terra Caingang reflete na superfície. Uma placa de madeira fixada em postes anuncia, com letras desgastadas, Governo Federal, Ministério da Justiça, Fundação Nacional do Índio, Terra Protegida. A vegetação densa cresce ao redor da sinalização. A união, assim, era muito grande. E tudo era dividido. Braças e cinzas esfriando sobre uma superfície de metal. Fragmentos de carvão e lenha grossa emolduram a fogueira apagada, em um cenário externo à aldeia Caingang. Se fosse sapecar uma carne, todo mundo comia junto. Fosse fazer um emi, todo mundo comia junto. Vera Lucia Padilha Dias, mulher indígena de cabelos escuros e óculos, veste camisa rosa com estampa nas mangas. Ela apoia a mão em um pilão de madeira, instrumento tradicional de processamento de alimentos, enquanto fala para a câmera. Então era assim. Tinha uma época atrás, na hora do almoço, era bonito de ver porque assim, ó. Uma pequena casa de madeira nas cores azul, petróleo e marrom está rodeada por araucárias altas e esguias. Fumaça sobe suavemente da chaminé metálica,
e uma cortina vermelha aparece na janela. A gente não usava pratos, a gente usava os purunguinhos, né? Eles faziam os pratinhos pra gente nos purungos, o pai e a mãe, né? E a família ao redor. A gente não era de sentar em mesa, era tudo ao redor do fogo, né? Era o hábito dos mais antigos servir primeiro o pai, né? Porque diziam que o pai era o que batalhava, que ia para caça, que era o responsável para trazer o alimento, né? Uma concha desce sobre um prato de vidro transparente e derrama um ensopado escuro e espesso. Ao fundo, uma mesa com pão e outros pratos indica que a refeição está sendo servida. O meu pai ele gostava muito de passar o que ele sabia. Aí tinha dias que ele sentava nós e ele começava a contar as histórias do mato, de como colher, como entrar no mato, como você entrar na água. Na época a gente comia só comida natural, ninguém desperdiçava nada, né? Mãos lavam folhas verdes em uma peneira de metal sob água corrente. A cena ocorre sobre uma pia simples, com uma panela ao lado. Preparação de um ingrediente fresco da terra Caingang. Porque eram épocas que tinha abundância, mas eles somente caçavam, né, para se alimentar. Então tudo era aproveitado. Imagem aérea mostra uma paisagem rural com um açude espelhado no primeiro plano. Casas esparsas, vegetação e colinas onduladas ao fundo, sob céu encoberto. Era paca, era tatu. O porco em si, depois que foi, né, mudando mais e mais, era o porco do mato. Cateto, né, que diziam. Eles caçavam, faziam tipo uma secagem, né? Ou eles usavam na própria banha, dentro guardado em vasilhas. Por isso que a gente diz que índio gosta muito de carne de porco, né? A gente consome bastante. Eu acho que é desde de lá de trás que a gente aprendeu, né? Uma das partes do porco, né? Que todos nós indígenas gostamos, é a cabeça do porco. Quando eu era pequena, eu dizia, mas por que nós temos que comer a cabeça do porco? Daí meu pai sempre dizia o seguinte, que o porco é um bicho muito inteligente e que a gente deve pelo menos um pedacinho da cabeça do porco para tu sempre seguir em frente. Um garfo sustenta um pedaço de costela de porco sobre um prato com feijão e acompanhamentos. Ao fundo, figuras desfocadas indicam uma refeição comunitária. Eu aprendi isso desde pequeno. Todas as pessoas mais idosas, a gente percebe que eles têm preferência pela cabeça do porco. Receita nós não temos, a gente inventa, a gente faz e a gente até assim a gente come e dá certo. O caraguatá, não sei se alguém já sabia que a gente come. A mesma mulher de camisa rosa com estampa prepara talos longos e pálidos sobre uma tábua branca, faca na mão. A legenda avisa: uma criança pode estar desnutrida, contextualizando a importância nutricional do alimento. Essa aqui, que nem eu costumo dizer, é a carne do índio, que é o que está dentro do feijão. Uma criança pode estar desnutrida, mas se tu dá o caldo do feijão com o caraguatá, é um tônico, porque ele tem bastante vitaminas. Plano fechado do interior de uma panela rústica. Ingredientes desfiados cozinham em caldo escuro e encorpado, de caraguatá com feijão. Uma colher de cabo de madeira mexe o preparo. Ali é o caraguatá, ó. Foi ali que foi tirado, ó. Como meu pai era cuiã, e a gente ia muito com ele para sair buscar remédio. Na época tinha bastante mato aqui. Antes de entrar no mato, ele pedia licença, que é uma coisa sagrada, né? Os elementos da natureza para nós ainda continuam sendo. Fogo, a água, o astro, né? Então, para nós são símbolos que a gente tem um respeito maior. E a fumaça é um meio é uma forma de proteção. Para nós é sagrado. O emi, né? Ele é assado na cinza. Mãos trabalham sobre as brasas de um fogo a céu aberto. Com movimentos cuidadosos, manipulam o alimento em contato direto com a cinza. O preparo do emi, o pão assado na brasa, técnica tradicional Caingang. É um pão que é uma massa, é simplesmente água e farinha, né?
Abre o braseiro, põe aí e ele sai bem limpinho o pão. Quando nós estamos aqui comendo, no nosso dia a dia, nós não cortamos com a faca. Nós temos o hábito de quebrar. Um alcança um pedaço para um alcança para o outro. A carninha, que carne que é? Costela de porco. Close-up de um prato com costela de porco frita, purê e folhas escuras refogadas. A legenda em amarelo identifica: costela de porco. A luz quente realça o brilho da carne e a textura dos acompanhamentos. Nós piquemos ela também, esquentemos a banha e colocamos para fritar. Só a banha e sal. Essa aqui é a farofa que eu digo, né? Daí a gente colocou só água e colocou em cima do fogão para ela ir cozinhando também. Que é a mistura que a gente usa para comer com a carne, para comer com o feijão. Eu aprendi muito ouvindo a história dos idosos, de onde eu ia, não só aqui, mas nas outras aldeias, e eles ensinavam muito que a hora da alimentação é um momento sagrado, é um momento que você... Em torno de uma mesa simples, mãos repartem pedaços grandes de pão e organizam os pratos. Ao fundo, figuras indígenas desfocadas compõem o ambiente de refeição coletiva. Tem que estar conectado com o teu alimento, é alimentar teu corpo. E assim ainda continua. Vista aérea final. A aldeia Caingang aparece pequena entre morros verdes e mata fechada. Caminhos de terra ligam as casas de madeira e a paisagem da terra indígena de Cacique Doble se estende até o horizonte. Nossa jornada deixa o solo sagrado da terra indígena para encontrar a cultura dos gajos da Além-Mar. Seguimos em direção a Florianópolis, onde o sal do mar e a tradição lusitana se abraçam. Na tela escura, o texto informa: este projeto foi realizado com o apoio da Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet. PRONAC, número 2414294. Em seguida, aparecem os logotipos: Lei Rouanet, Instituto Master, Master, Sulita, Ministério da Cultura e Governo do Brasil.